Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, amigos! Eu sou a Renata. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 6 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 6. A oração. Após separar-se da genitora e da irmã, dispôs-se o rapaz a tomar o caminho da residência que lhe era própria. Seguimo-lo de perto. Doía-me identificar-lhe a posição de vítima, cercado pelas duas formas escuras. As observações referentes à microbiologia psíquica impressionavam-me fortemente. Conhecia de perto as alterações circulatórias, determinando a embolia, o infarto, a gangrena. Tratara, noutro tempo, inúmeros casos de infecções através de artrites e miosites, úlceras gástricas e abscessos miliares. Examinara atenciosamente, no campo médico, as manifestações do câncer, dos tumores malignos, em compilados processos patológicos. Vira múltiplas expressões microbianas no tratamento da lepra, da sífilis, da tuberculose. Muitas vezes, na qualidade de defensor da vida, permanecera longos dias em duelo com a morte, sentindo a inutilidade de minha técnica profissional no ataque ao vírus estranho que apresentavam a destruição orgânica, zombando-me dos esforços. Na qualidade de médico, entretanto, na maioria dos casos, quando podia contar ainda com a prodigiosa intervenção da natureza, mantinha a presunção de conhecer variadas normas de combate em diversas direções. No diagnóstico da difteria, não vacilava na aplicação do soro de Hooks e conhecia o valor da operação de traqueotomia no Krupp, declarado. Nas congestões, não me esqueceria de intensificar a circulação. Nos eczemas, lembraria, sem dúvida, os banhos de amido, as pomadas à base de bismuto e a medicação arsenical e sulfurosa. Positivando o edema, recordaria a verantrina, o calomelano, a cafeína e a teobromina, depois de analisar detalhadamente os sintomas. No câncer, praticaria a intervenção cirúrgica se os raios-x não demonstrassem a eficiência precisa. Para todos os sintomas, saberia utilizar regimes e dietas, aplicações diversas, isolamentos e intervenções, mas e ali? À nossa frente, caminhava um enfermo diverso. Sua diagnose era diferente. Escapava ao meu conhecimento dos sintomas e aos meus antigos métodos de curar. No entanto, era paciente em condições muito graves. Viam-se-lhe os parasitos escuros. Observava-se-lhe a desesperação íntima em face do assédio incessante. Não haveria remédio para ele? Estaria abandonado e era mais infeliz que os doentes do mundo? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis,
a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Já havia atendido a entidades perturbadas e sofredoras, balsamizando-lhes padecimentos atrozes. Não imaginava os esforços constantes de nossa colônia espiritual a fim de atenuar sofrimentos dos desencarnados de ordem inferior, mas ali, em virtude da contribuição magnética de Alexandre, o grande e generoso instrutor que me seguia, observava um companheiro encarnado, presa de singulares viciações. Por quais fatores ministrar o socorro indispensável? E naturalmente novas reflexões ocorriam-me acéleres. Semelhantes expressões microbianas acompanhariam os desencarnados, atacariam a alma fora da carne, quando me debatia em amarguras inexprimíveis nas zonas inferiores. Certo, havia sido vítima das mesmas influenciações cruéis. Todavia, onde o remédio salutar? Onde o alívio para tamanhas angústias? Revelando o paternal interesse, Alexandre veio em meu socorro esclarecendo. Estas interrogações íntimas, André, são portadoras de grande bem para o seu coração. Começa a observar as manifestações do vampirismo, as quais não se circunscrevem ao ambiente dos encarnados. Quase que a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve a elas sua dolorosa origem. Criaturas desviadas da verdade e do bem, nos longos caminhos evolutivos, reúnem-se umas às outras para a continuidade das permutas magnéticas de baixa classe. Os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os temosos, os recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. Todos eles segregam forças detestáveis e criam formas horripilantes, porque toda a matéria mental está revestida de força plasmadora e exteriorizante. Porém, objetei, sinto que o campo médico é muito maior depois da morte do corpo. Sem dúvida, redarguiu meu interlocutor sereno. Quando compreendermos a extensão dos ascendentes morais em todos os acontecimentos da vida. Entretanto, considerei, horrorizam-me as novas descobertas na região microbiana. Que fazer contra o vampirismo? Como lutar com as forças mentais degradantes? No mundo temos a clínica especializada, a técnica cirúrgica, os antídotos de vários sistemas curativos. Mas e aqui? Alexandre sorriu pensativo e falou depois de pausa mais longa. Conforme verificamos, André, o tratamento remoto nos templos, a ascendência da fé nos processos de medicina nos séculos passados e a concepção de que as entidades diabólicas provocam as mais estranhas enfermidades no homem não são integralmente destituídas de razão. Indubitavelmente, entre os espíritos encarnados, as expressões mentais dependem do equilíbrio do corpo, assim como a boa e perfeita música depende do instrumento fiel. Todavia, a ciência médica atingirá culminâncias sublimes quando verificar no corpo transitório a sombra da alma eterna. Cada célula física é instrumento de determinada vibração mental. Todos somos herdeiros do Pai que cria, conserva, aperfeiçoa, transforma ou destrói. E diariamente, com o nosso potencial gerador de energias latentes, estamos criando, renovando,
aprimorando ou destruindo alguma coisa. Justifico a surpresa de seus raciocínios ante a paisagem nova que se desdobra à tua vista. A luta do aperfeiçoamento é vastíssima. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, nas múltiplas moléstias da alma, aqui também, no plano de nossas atividades, não faltam processos saneadores e curativos de natureza exterior. No entanto, examinando o assunto na essência, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo e até a plena aceitação desta verdade, com as aplicações de seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Entendendo minha estranheza, Alexandre indicou o rapaz que se dispunha a penetrar o reduto doméstico depois de pequeno percurso a pé, e falou: há diversos processos de medicação espiritual contra o vampirismo, os quais poderemos desenvolver em direções diversas, mas, para fornecer a você uma demonstração prática, visitemos o lar de nosso amigo. Conhecerá o mais poderoso antídoto. Curioso, observei que as entidades infelizes mostravam-se agora terrivelmente contrafeitas. Alguma coisa impedia-lhes acompanhar a vítima ao interior. Naturalmente, acentuou meu generoso companheiro, você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. Sim, já observara experiências dessa ordem. Aqui, prosseguiu ele, reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Entramos, e enquanto o amigo encarnado se preparava a recolher, Alexandre explicava-me o motivo da sublime paz reinante entre as paredes humildes. O lar, disse, não é somente a morada dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. O santuário doméstico, que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Nosso amigo não se equilibrou ainda nas bases legítimas da vida, depois de extremas vacilações e levianas experiências da primeira mocidade. No entanto, sua companheira, mulher jovem cristã, garante-lhe a casa tranquila com a sua presença, pela abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas, de que o seu espírito se nutre. Achava-me eminentemente surpreendido. De fato, a tranquilidade interior era grande e confortadora. Em cada ângulo das paredes e em cada objeto isolado havia vibrações de paz inalterável. O rapaz, agora, penetrava o aposento modesto, naturalmente disposto ao descanso noturno. Alexandre tomou-me à destra paternalmente, encaminhou-se até a porta, que se fechara sem estrépito, e bateu de leve, como se estivéssemos ante um santuário que não deveríamos penetrar sem religioso respeito. Uma senhora muito jovem, em quem percebi imediatamente a esposa do nosso companheiro, desligada do corpo físico em momentos de sono, veio atender e saudou o instrutor afetuosamente. Após cumprimentar-me, graças à apresentação de Alexandre, exclamou o jovial: agradeço a Deus a possibilidade de orarmos juntos. Entrem, desejo transformar nossa casa no templo vivo de nosso Senhor. Ingressamos no aposento íntimo e, de minha parte, mal continha surpresa da situação. Nesse mesmo instante, punha-se o rapaz entre os lençóis, com evidente cuidado para não despertar a esposa adormecida.
Contemplei o quadro formoso e santificante. Rodeava-se o leito de intensa luminosidade. Observei os fios tenuíssimos de energia magnética, ligando a alma de nossa nobre amiga à sua forma física, placidamente recostada. Desculpem-me, disse bondosa, fixando o olhar no instrutor. Preciso atender agora aos meus deveres imediatos. Esteja à vontade, Cecília, falou o orientador com a ternura de um pai que abençoa. Passamos aqui tão só para visitá-la. Cecília beijou-lhe as mãos e rogou: não se esqueça de deixar-nos os seus benefícios. Alexandre sorriu em silêncio por alguns minutos, manteve-se em meditação mais profunda. E enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira e, no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda, e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. Comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com a celeridade dos minúsculos raios. Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, na qual identificara tão grandes anomalias psíquicas. Concentravam-se em massa, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Os elementos mortíferos, no entanto, não permaneciam inativos, lutavam desesperados com os agentes da luz. O rapaz, que se houvera atingido um oásis, perdera a expressão de angustioso cansaço. Demonstrava-se calmo e gradativamente cada vez mais forte e feliz no momento em curso. Restaurado em suas energias essenciais, enlaçou devagarinho a esposa amorosa, que se conservava maternalmente ao seu lado, e adormeceu jubiloso. A cena íntima era maravilhosamente bela aos meus olhos. Dispunha-me a pedir explicações, quando o instrutor me chamou delicadamente, encaminhando-me ao exterior. Fora do quarto, falou-me paternalmente. Já observou quanto devia. Agora poderá extrair as próprias ilações. Sim, retruquei. Estou assombrado com o que vi. No entanto, estimaria ouvi-lo em considerações esclarecedoras. Não tenha dúvida, prosseguiu o orientador. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentro dessa realização, o espírito em qualquer forma pode emitir raios de espantoso poder. Após breve intervalo, Alexandre considerou, imprimindo mais força ao ensinamento. E você não pode ignorar que as próprias formas inferiores da Terra se alimentam quase que integralmente de raios.
descem sobre a fronte humana e, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama provenientes do rádium, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. A admiração impusera-me silêncio, mas o orientador prosseguiu após ligeiro intervalo. E as emanações de natureza psíquica que envolvem a humanidade, provenientes das colônias de seres desencarnados que rodeiam a Terra, em cada segundo, André, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes, em regiões muitíssimo afastadas de nós. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos, expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda criatura que cultiva a oração, com o devido equilíbrio do sentimento, transforma-se gradativamente em foco irradiante de energias da divindade. As elucidações do instrutor calaram-me profundamente no ser. Desejando, contudo, certificar-me quanto a outro pormenor da sublime experiência, interroguei: bastará, porém, o recurso da esposa para que o nosso doente restaure o equilíbrio psíquico? Alexandre sorriu e respondeu: o socorro de Cecília é valioso para o companheiro, mas o potencial de emissão divina pertence a ela, como fruto incorruptível dos seus esforços individuais. Significa para ele o acréscimo de misericórdia, que deverá anexar, em definitivo, ao patrimônio de sua personalidade, por meio do trabalho próprio. Receber o auxílio do bem não quer dizer que o beneficiado seja bom. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque inegavelmente toda cooperação existe, pode ser interrompida e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como médico vigilante de si mesmo. Assim, encerro a leitura de mais um capítulo. Até o próximo programa. Obrigada. Amigas e amigos ouvintes, aqui é Licurgo. Nós estamos aqui para dar continuidade à interpretação do livro Missionários da Luz. A Renata já leu para nós o capítulo que nos interessa, que é o capítulo 6, a oração. No capítulo anterior, como sempre fazemos, nós damos uma revisada. Pois bem, no capítulo anterior, nós observamos André Luiz e Alexandre acompanhando um grupo de aprendizes da mediunidade que logo depois da reunião de desenvolvimento mediúnico estão na rua realizando alguns comentários. E o André Luiz, acompanhado pelo instrutor Alexandre, observa o quanto as deficiências e imperfeições de cada um dos componentes de um pequeno grupo
influenciam diretamente nas questões da mediunidade. O grupo que acompanhamos, por meio das narrativas de André Luiz, é composto por uma mãe e seus 2 filhos. O rapaz pretende desenvolver a psicografia e encontra enorme dificuldade, e esta dificuldade está relacionada diretamente aos desequilíbrios relativos à área do sexo que o rapaz desenvolveu em algumas de suas experiências. A mãe, por sua vez, também tem enormes dificuldades na questão da mediunidade, muito particularmente pela insatisfação, pela revolta que ela traz em si. Os 2, tanto mãe quanto filho, são intimamente acompanhados por espíritos que sintonizam com as imperfeições da mãe e do filho e agem na condição de vampiros. Os 2, então, mãe e filho, são influenciados por esses espíritos que, na verdade, foram atraídos por esses 2 encarnados em virtude de questões de simpatia e de gostos. Já a filha, um espírito em condições melhoradas em relação aos outros 2, está, naquele relato, servindo como intermediária para que o Alexandre possa aconselhar mãe e filho para que eles possam trabalhar melhor as questões da mediunidade. Muito bem. No capítulo de hoje, a questão, o foco é outro. O foco é a oração. Pois bem, nesse capítulo, esse pequeno grupo formado pela mãe, filho e filha vão se desfazer e o rapaz vai rumo à sua casa e o Alexandre convida o André Luiz para acompanhar o rapaz até a sua casa. E lá vai ele, atormentado pelo vampirismo, espíritos que intensificam seu desequilíbrio, visto que nós não podemos esquecer que o desequilíbrio da área do sexo não foi imposto a ele pelos espíritos que o estão acompanhando. Ele, ao se aventurar nas questões do sexo, trouxe para si mesmo o desequilíbrio e aquelas entidades, aqueles espíritos que têm preferências nas mesmas áreas do que o rapaz, intensificam esse desequilíbrio nesse rapaz. E ele então vai andando e o André Luiz vai o acompanhando e fica pensando qual é a solução que poderá ser dada para esse rapaz para que a questão do vampirismo seja solucionada em sua vida. Como a gente bem sabe, o André Luiz foi um médico na encarnação anterior. E essa condição de médico desencarnado está sempre presente em seus relatos. E o André Luiz, então, de repente, volta a pensar como médico. Ora, segundo ele pensa, nas questões de ordem física, muitas vezes ele usara de recursos e técnicas que possuía quando de sua formação e que eram suficientes para solucionar problemas de ordem física. Mas ali no caso daquele rapaz, o que poderia ser feito? Ele, desequilibrado, atormentado pelos desejos incontidos em relação ao sexo, e aquelas 2 criaturas, aqueles 2 espíritos o acompanhando.
o André Luiz chega a questionar: não haveria remédio para ele? Que fazer para aliviar-lhe as dores terríveis, a se manifestarem à maneira de angustiosas e permanentes inquietações? Onde o remédio salutar? Onde o alívio para tantas angústias? Isso então ia remoendo o André Luiz, que caminhando junto ao rapaz, vão ele e Alexandre até a casa desse rapaz. E Alexandre então, percebendo os pensamentos incomodados do André Luiz em relação ao bem-estar daquele rapaz, começa a comentar a respeito desse processo. De acordo com Alexandre, quase a totalidade de sofrimentos nas zonas inferiores deve ao vampirismo a sua dolorosa origem. Segundo o Alexandre, espíritos encarnados e desencarnados se agrupam, reúnem-se e continuam a permutar o magnetismo de baixa classe. Ou seja, reúnem-se e, numa mesma sintonia, permutam emoções, sentimentos, sensações uns com os outros, numa troca poderosa dessas sensações, emoções e sentimentos. Eles fazem então uma permuta. E ligada nessa permuta estão suas viciações, estão seus desequilíbrios e aquilo que mais ocupa suas mentes. Isso então é um alerta. Aquele que nessa terra, encarnado, viveu constantemente ligado às questões do sexo, e o sexo era a mola propulsora de sua vida e não um componente da sua existência e não um processo natural da sua vida. Então essa pessoa que viveu guiado ou guiada pelo sexo, no mundo espiritual, também procurará aquelas pessoas que se sintonizam, que se comprazem nesse estilo de pensamento, vivendo ambos, junto com outros mais, numa mesma sintonia, a permutarem entre si essas impressões, essas sensações e emoções, criando uma pequena coletividade e, inevitavelmente, vampirizando um ao outro. Acrescenta Alexandre: os criminosos de vários matizes, os fracos da vontade, os aleijados do caráter, os doentes voluntários, os teimosos e recalcitrantes de todas as situações e de todos os tempos integram comunidades de sofredores e penitentes do mesmo padrão, arrastando-se pesadamente nas regiões invisíveis ao olhar humano. É uma situação alarmante, onde a gente percebe que esta alimentação e retroalimentação que espíritos desencarnados, ou até mesmo encarnados, e esses entre eles, têm nas questões das suas emoções e sensações. Reúnem-se em coletividades, como temos hoje coletividades de indivíduos que até aparentemente nem se conhecem pessoalmente, como é o caso do WhatsApp. Ou como são os clubes onde as pessoas se reúnem para tratar de assuntos que lhe fazem bem, que lhe são parte da sua vida, que compartilham. Formam comunidades, os espíritos, atraindo para si aqueles que sintonizam nos mesmos gostos, tendências e inclinações. Formam essas comunidades e os componentes dessas comunidades se entrealimentam, se fortalecem. É lógico que mantendo essas pessoas em situações de infelicidade,
Porque o objetivo para o qual fomos criados por Deus é para evoluirmos e buscarmos a perfeição. Estarmos vivendo em situações semelhantes como essa apontada por André Luiz, no caso específico desse pretenso médium que não consegue desenvolver a sua mediunidade porque permanece em sintonia, na busca constante e incessante por um sexo desequilibrado, não faz bem a ele e a ninguém que compartilha com ele. Lembremos mais uma vez, o sexo não é o mal. O mal aqui é o uso desequilibrado, desenfreado do sexo. O médium em questão vive continuamente para os seus desejos. Esse é um alerta do André Luiz e do Alexandre para todos nós. O Alexandre esclarece que a ciência médica é incapaz para tratar desses casos do vampirismo. Pode até um médico ministrar-lhe medicamentos que lhe tornem mais calmo, mais passivo, que lhe controlem a mente. Mas isso não promoverá a cura. Porque a cura está na alma. Obviamente que no dia em que a medicina terrestre aliar-se à medicina da alma, as curas serão muito mais efetivas. Em suma, de acordo com as palavras do Alexandre, o médico desse pretenso médium é ele mesmo. Mas é óbvio que nas circunstâncias em que ele vive e que muitos de nós vivemos, ele não consegue por si só promover essa cura, então ele precisa de ajuda. E esse é o caso que nós vamos presenciar com Alexandre e André Luiz, acompanhando esse jovem pretenso médium atormentado por pensamentos que lhe impulsionam para o sexo desequilibrado. Lembremos, esse rapaz vai acompanhado por aqueles que lhe vampirizam, por aqueles que compartilham com ele as sensações e as emoções relativas ao sexo desordenado e desequilibrado. De repente o rapaz chega próximo à sua casa. Os vampiros se sentem extremamente incomodados e eles não conseguem adentrar na casa. O Alexandre chama o André Luiz e entram na casa. E os vampiros ficaram fora, não conseguiram acompanhar. Alexandre então relata para o André Luiz que a prece é um poderoso protetor. E aquela casa está protegida contra a entrada de criaturas como aqueles vampiros. Eles não conseguem entrar. É a prece que lhe oferece proteção. O Alexandre relembra o André Luiz que a casa não é só a casa dos corpos, mas é a residência das almas. E dentro daquela casa, a esposa do rapaz que pretende ser médium realiza um processo de grande proteção através de suas orações, mas não são orações infundadas, sem fundamento. Na verdade, ela tem grandes méritos e uma grande fé que faz com que suas preces tenham de fato, surtam de fato o efeito e protejam aquele lar. O Alexandre esclarece que aquele rapaz, quando nas experiências sexuais da mocidade trouxe-lhe desequilíbrio, que esse desequilíbrio avança por um longo período em sua vida, encontrou com aquela moça, encontrou em sua esposa uma proteção poderosa. E ela, exercendo a oração, protege aquele lar, garantindo a casa tranquila com a sua presença. E uma abundante e permanente emissão de forças purificadoras e luminosas. Dentro da casa, o Alexandre chama o André Luiz para que eles entrem no quarto do casal. Porque o rapaz entrou no quarto e silenciosamente foi se abrigar nos lençóis. Certamente a esposa já estava dormindo. Mas o Alexandre não entra instantaneamente na casa. Ele bate
à porta. Vejam bem. O Alexandre, um espírito, bateu à porta. Não a porta material do quarto, mas uma porta fluídica construída pelas orações da esposa do rapaz. A porta material pode estar até escancarada, aberta. Mas há uma porta fluídica, organizada, com as preces que a esposa do rapaz faz. E essa jovem senhora e a esposa do rapaz atende. Mas vejam bem, ela não está em processo de sonambulismo, não. Ela já está dormindo. Ela atende na condição de espírito encarnado, mas momentaneamente emancipado, ou como alguns conhecem, desdobrado. Aquela jovem senhora atende na condição de espírito. Ligada ao corpo físico, pela extensão de seu perispírito, ela se apresenta e abre a porta fluídica, permitindo que os dois entrem no quarto. E ela reconhece o Alexandre e o cumprimenta. E agradece a Deus a possibilidade de orarem juntos. E o André Luiz, maravilhado com aquela condição, percebe o rapaz deitado ao seu lado, lá na cama, ele se aproximando do sono, ela ao seu lado, o corpo dela ao seu lado, e uma extensão, um fio prateado, no dizer de alguns espíritos, uma extensão do perispírito liga o seu corpo espiritual ao corpo físico. E ela se apresenta na sua condição de espírito, ali na frente dos dois, convidando-os a orar. O André Luiz acha esse quadro formoso, belo quadro, de acordo com ele. Diante do convite da moça, o Alexandre começa a orar. E aí acontece um momento sublime que o André Luiz relata para nós. E que também é interessante se pudermos acompanhar lendo-o, relembrando a leitura da Renata. E enquanto ele, o Alexandre, enquanto ele se mantinha insulado em si mesmo, eu observava a delicada cena. A esposa, desligada do corpo, sentou-se à cabeceira, e no mesmo instante, o rapaz, como se estivesse ajeitando os travesseiros, descansou a cabeça em seu regaço espiritual. Cecília, acariciando-lhe a cabeleira com as mãos, elevava os olhos ao alto, revelando-se em fervorosa prece. Luzes sublimes cercavam-na toda e eu podia sintonizar com as suas expressões mais íntimas, ouvindo-lhe a rogativa pela iluminação do companheiro a quem parecia amar infinitamente. O quadro é realmente tocante. Ele, na sua condição espiritual, é como uma criança. Ela, em sua condição espiritual, é um espírito elevado, em condições superiores a dele, mas ela o ama infinitamente. E então, ele, ligado ao próprio corpo físico, se aproxima dela, espírito, e como se ajeitasse os travesseiros, ele, se aproximando da forma espiritual dela, coloca a cabeça sobre o colo dela e ela, em uma prece, sintoniza o mundo espiritual e roga pelo equilíbrio do seu amado. Para encerrar, vamos rever a frase de Alexandre no final do capítulo. Nosso amigo precisa devotar-se com fervor ao aproveitamento das bênçãos que recebe, porque, inegavelmente, toda cooperação exterior pode ser interrompida, e cada filho de Deus é herdeiro de possibilidades sublimes e deve funcionar como um médico vigilante de si mesmo.